Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O assunto de hoje é o livro, por dentro do livro. Para mim, o livro é a coisa mais importante desse mundo da gráfica. Não só por ele ser esse instrumento de registro, consolidação e difusão do conhecimento, mas também pelo aspecto gráfico mesmo. Ele é o produto menos efêmero do processo. Ele é um objeto feito para durar e concentra em si uma enormidade de processos, técnicas, materiais do mundo gráfico. Cada livro, a gente poderia dizer que é uma escola. Seria impossível mostrar tudo isso num episódio só. Então hoje nós vamos focar apenas na anatomia do livro, nas partes que constituem esse objeto. Nos próximos episódios nós vamos abordar como é que cada uma dessas partes é produzida industrialmente. Então, mãos à obra. O fim é o livro que a gente tem na mão. Agora, antes de ele estar assim, na etapa de produção imediatamente anterior, ele estava assim. A capa separada do miolo. Então, a última etapa no processo de produção de um livro é a colocação, a junção da capa e do miolo. Vamos deixar um pouquinho de lado aqui a capa, que depois nós vamos falar só dela. Agora vamos pensar um pouco mais no miolo. Então, esse miolo aqui, vocês estão vendo, ele já está acabado, prensado, colecionado na ordem certa, né, das páginas e refilado no trilateral. Agora, antes de ele estar assim, esse miolo, ele estava assim. Aqui vocês estão vendo que o miolo já está completo, inclusive com as guardas, né, coladas, só que ele tá todo desmilinguido, não passou ainda por aquela operação de prensagem, de colagem desse lombo, né, dessa lombada, mas ele já está costurado. A costura liga os cadernos do livro. Agora, antes de ele estar assim, ele estava assim, sendo que no último caderno e no primeiro caderno a gente já tem a guarda colada. Bem, antes de ele estar assim, cada caderno desses era uma folha aberta. No caso desse livro, os cadernos têm 12 páginas, 6 na frente e 6 atrás. Então, essa folha foi impressa de um lado, do outro lado, foi dobrada, passou por um equipamento de dobra, e aí, então, ficaram pilhas e pilhas de cada caderno ali na gráfica esperando o alceamento. Então, depois, na operação de alceamento, cada caderno vai sendo tirado dessa pilha, colocado na ordem para formar o miolo do livro, tá? Então, isso é importante porque quando a gente está falando em livro, a unidade nunca é página ou folha, é sempre caderno. Então, isso é importante. A unidade do miolo não é a página nem a folha, é o caderno. Agora que nós vimos como que o miolo está constituído, vamos ver a capa. É um livro de capa dura. Então, a capa é dura porque ela tem uma armação de papelão. Vamos ver como é que isso é feito. No caso desse projeto, o papel da capa é o mesmo papel das guardas, é um papel craft, que não tem branqueamento, e ele está impresso em duas cores, vermelho e preto. Então, imprimiu o papel da capa, vai passar por uma outra etapa de produção, que é o corte e vinco. O que vai ser feito aqui? Vai ser feito um corte, dando esses chanfros aqui dos 4 lados, em cada uma daquelas folhas impressas, tá? E elas ficam com esse formato. Esse é um livro de capa dura
E para ele ter a capa dura, ele precisa de uma armação. Essa armação é feita com papelão, que a capa está assim, já está armada. Qual que é a operação depois disso? Ela vai receber, por que que tem essa sobra, né? Porque na capa dura você tem uma operação que é essa de debruar esse papel de revestimento por cima desse papelão. Mas nesse livro tá faltando alguma coisa aqui nessa capa, vocês se lembram? Tá faltando o título do livro. A autora já tá aqui, editora, tudo mais, mas o título não está aqui. Se vocês olharem mais de pertinho, vocês vão ver que esse título, ele não tá simplesmente impresso. Ele tem um baixo relevo também na área que a gente está vendo aqui em preto. Isso é essa operação que foi usada, a operação de enobrecimento, né, de acabamento que foi usada nessa capa, se chama hot stamping. Esse hot stamping, ele precisa de um clichê. O que é um clichê? Um clichê é como se fosse um carimbo de metal bem duro, que vocês podem ver aqui que ele tem umas áreas em relevo, as áreas de grafismo estão em relevo e as áreas de contragrafismo estão rebaixadas, tá? Nesse caso desse livro, a gente tem até 2 clichês, porque aquela informação do título vai tanto na frente, tanto na primeira capa quanto na quarta capa. Pra gente fazer esse hot stamping, a gente tem que usar esse clichê. Se ele é batido diretamente sobre a capa, a gente obtém esse efeito aqui, sem esse brilho, tá? Só o baixo relevo. Nesse caso, não é simplesmente um baixo relevo, porque ainda tem uma informação de preto aqui, nessas áreas aqui, nas áreas de grafismo. Isso, então, é feito com o hot stamping. Você tem numa máquina, vão entrando as capas e, na posição exata, uma tira desse material, que é um material plástico que se funde com o calor. Então, quando esse clichê que está quente faz uma pressão sobre a superfície da capa, o que acontece? Esse material vai se fundir nessas áreas e aderir no baixo relevo que o próprio clichê tinha deixado. Então, com isso, a gente conseguiu ver quais são as etapas todas necessárias para se produzir um livro como esse. Folha de máquina, impressão, dobra, alceamento, guardas, costura, prensagem, corte trilateral, encapamento. Sua Majestade, o livro. E essa foi a história de um livro de capa dura. Mas tem muitas outras formas de se montar um livro. Com capa flexível, com capa brochura, com acabamento Otabind, tem os cartonados, tem os concertinos, enfim. Se o assunto é livro, ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. A cada semana, mais um passo na exploração desse maravilhoso mundo da gráfica. Tchau, até mais!